Eu acho que pode começar. Podemos começar, então? Muito bem. Eu posso apresentar, Edson? Pode, fica à vontade, Samir. Aqui, eu sou o Samir, eu faço do grupo do PET Matemática. A gente vai ter o quinto mês de apoio, a gente está agora tendo a aula do Edson. E eu vou mandar uma lista de presença no meio da, do apoio. E aí vocês podem assinar, por favor, assinem, marquem presença no meio da aula. Mas, assim, se estiver atrapalhando, não faz. Então, você pode fazer no final da aula. Então, tipo assim, é só uma lista de presença e faz quando você puder. É só isso. Deixa eu aproveitar que você falou da lista de presença, Samir. Eu costumo controlar também a presença aqui no ambiente do Google Meet. E caso você queira, eu posso estar mandando também a listagem que o Meet gera para mim. Aí você compara, inclusive, para ver se ninguém Vou querer esqueceu. sim, tá? Vou querer sim. Depois eu te mando uma mensagem aí e você me manda, tudo bem? Beleza? Muito bem. Eu vou desligar a câmera para não te atrapalhar, para você despedir, fazer. Não, fica à vontade. Muito bem, pessoal. Nós estamos, então, numa atividade especial, uma atividade de apoio promovida pelo Grupo PET do curso de Matemática. E hoje nós vamos falar um pouquinho de geometria, para variar, né? Afinal de contas, nós temos as nossas aulas de geometria analítica e não poderia ser de outra forma, né? Vamos falar de geometria. Só que hoje nós não vamos falar de geometria com sistemas de coordenadas, que tradicionalmente é o que nós fazemos lá na geometria analítica. Nós vamos falar um pouquinho de geometria sintética. O que significa isso? Significa geometria que não é feita com o uso de sistemas de coordenadas, que não é apresentada, que não é estudada com o uso de sistemas de coordenadas. A geometria sintética nada mais é do que aquela geometria que vocês estudaram no ensino médio. Vocês estudaram vários tópicos de polígonos, por exemplo, ou sólidos no espaço, né, que fazem uso da geometria e não faz uso de sistemas de coordenadas. Então, nós costumamos dizer que essa é a geometria sintética. O Samir aqui levantou a mão, não sei se... Deixa eu ver aqui, qualquer coisa, gente, é só me chamar. Samir, ele é do PET, conforme ele já apresentou, né? E aqueles que entraram agora, vocês poderão fazer uso aí do chat, fazer uso do áudio e poderão contar aí com o apoio do Samir durante a nossa exposição. Bom, nós estamos gravando essa apresentação e assim como as nossas aulas síncronas, eu pretendo fazer uma pequena edição dessa nossa apresentação e disponibilizar depois para vocês. Tanto lá no ambiente do Moodle, conforme vocês já estão acostumados, quanto talvez no ambiente do PET. Né? O PET tem o seu site, tem também suas redes sociais e é um meio de divulgação interessante que eles podem estar fazendo aí com as nossas atividades. Bom, conforme eu disse, nós vamos falar um pouquinho de geometria e isso não é aula. Ou seja, vocês podem... eu vou, inclusive, incentivá-los, né, a participar de uma maneira um pouco mais ativa com a opinião de vocês. E nós pretendemos fazer isso mais num sistema de conversa do que de aula. E o assunto dentro da geometria que eu escolhi para falar com vocês é a respeito de contradições aparentes. Vocês vão, ao longo do curso de matemática, vocês vão ter que fazer algumas demonstrações, algumas não, muitas. Vocês vão ter que fazer muitas demonstrações. E às vezes nós acabamos errando algumas demonstrações
achando que estamos acertando. Às vezes, um raciocínio que nos é apresentado, ele tem uma falha, mas é uma falha muito sutil. E em geometria isso é muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes nós estamos tentando fazer uma demonstração de cunho geométrico, aparentemente parece que está tudo certo, visualmente parece que está tudo certo, mas depois, lá no fim, a gente chega numa contradição. E aí tem um erro, né? Tem algum erro ao longo do caminho, e aí cabe a nós tentar descobrir onde que está esse erro. Então, o que eu vou fazer aqui é trabalhar esse aspecto da geometria, só que com geometria simples. Tudo que nós vamos ver aqui não vai passar de geometria de ensino médio. E aí vocês vão ver que mesmo com geometria bem simples, nós temos alguns erros de raciocínios que nos conduzem a demonstrações erradas. Bom, conforme eu já comentei, vocês podem estar utilizando o chat, o áudio. Se quiserem abrir a câmera também, obviamente, fiquem à vontade. E, mais uma vez, eu enfatizo. Vamos tentar fazer essa atividade de uma forma mais interativa. Vamos tentar fazer aí uma conversa, né? Quando eu preparei esse assunto pela primeira vez, nós estávamos em aulas presenciais, né? E eu costumava levar para os alunos uma folha de papel quadriculado para poder fazer a primeira das atividades que eu vou apresentar. Obviamente não vai dar para fazer isso agora, né? Nós estamos aqui num sistema remoto, né? Online, né? E não dá para mim ficar olhando os desenhos que vocês vão fazer em papel quadriculado de acordo com a primeira atividade. Mas então, para tentar compensar um pouco isso, eu vou fazer a atividade aqui na nossa câmera lateral, que vocês já conhecem, inclusive, né, que é aquela câmera que eu uso para a gente fazer exercícios. E vocês vão tentar acompanhar, então, o meu desenho. E vão tentar justificar o porquê que nós estamos tendo contradições com um assunto tão básico quanto esse primeiro que eu vou abordar, que é o assunto área de retângulo. Todo mundo sabe, né, como calcular a área de retângulo, e aqui eu vou mostrar uma atividade que parece que nos leva a uma contradição justamente com a fórmula da área. Então, eu vou começar apresentando aqui o primeiro slide. Eu já adianto que eu vou fazer o uso aqui do GeoGebra, que é um software que eu já apresentei para vocês, inclusive, né? E da câmera. Então, nós vamos ficar alternando aí em 3 ambientes diferentes. Slides, GeoGebra e a câmera lateral. Vamos começar aqui com os nossos slides. Deixa eu compartilhar eles aqui para vocês. Muito bem, já vai aparecer. Pronto. Esse é o primeiro slide. Deixa eu maximizar ele. O título aqui da nossa atividade, vocês já sabem, né? Contradições aparentes. Será que a geometria que aprendi no ensino médio está errada? E o primeiro item é sobre a fórmula da área de um retângulo. E aí eu quero que vocês olhem essas duas figuras. Bom, aqui a gente deve levar em conta que quadrado é caso particular de retângulo, né? E do lado esquerdo nós temos aí um quadrado que mede 8 unidades em cada lado. Então, é um quadrado de lado 8. Bom, um quadrado de lado 8, que é essa figura que está do lado esquerdo aí, ela tem área igual a 64 unidades de área, não é? Base vezes altura, não é essa a fórmula da área de um retângulo, que obviamente nós podemos utilizar num quadrado. Então, esse quadrado do lado esquerdo, ele tem área 64, 8 vezes 8. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos recortar esse
quadrado. Como se fosse um quadradinho de papel, a gente pode pegar uma tesoura e fazer alguns recortes. E nós vamos dividir este quadrado em 4 polígonos. 2 triângulos retângulos, que são esses aqui de cima, estão vendo? Aqui em cima, aqui também. E 2 trapézios, que são esses quadriláteros aqui embaixo. Ó. Esse aqui do lado esquerdo e esse do lado direito. Os nossos trapézios, eles têm esses 3 lados aqui medindo 5, 5 e 3. E os nossos triângulos têm catetos, né, medindo 3 e 8. Bom, com isso nós fizemos então uma divisão desse quadrado inicial em 4 polígonos. E nós vamos então agora rearranjar esses polígonos de tal maneira a construir um retângulo, que é essa figura que está do lado direito aqui, ó. Vejamos, os 2 trapézios que estão aqui embaixo, eles vieram parar aqui, ó, desse lado esquerdo, e aqui, ó, desse lado direito. E os 2 triângulos, retângulos aqui de cima, eles vieram parar aqui, ó. Um aqui em cima, outro aqui embaixo. E com isso nós temos um retângulo construído com as mesmas 4 peças, com os mesmos 4 polígonos que nós temos aqui do lado esquerdo. Só que olha só que interessante. Nesse retângulo, se vocês observarem, aqui eu tenho 5 unidades, que é a base desse trapézio aqui. Aqui eu tenho 8 unidades, que é a base desse triângulo, é um dos catetos do triângulo retângulo. Portanto, esta base do retângulo aqui tem 13 unidades de comprimento. E aqui, ó, a altura do retângulo mede 5, né, que vem aqui do nosso trapézio. Bom, 13 vezes 5 é 65. Ou seja, a área desse retângulo aí é 65. Opa, mas espera lá. Esse retângulo ele foi construído com 4 pedaços, com 4 polígonos, que quando arranjados aqui na figura do lado esquerdo, formando esse quadrado, eles somavam uma área de 64 unidades. E aqui, com esse rearranjo, eu passei a ter um retângulo com área de 65 unidades. Opa! Apareceu uma unidade de área a mais aqui nessa figura. O que aconteceu? Afinal de contas, eu não estou alterando aqui as peças. As peças são rígidas. Os polígonos são rígidos. E as áreas não estão batendo. Área 64 à esquerda, área 65 à direita. O que será que está acontecendo? Bom, a princípio, isso parece ser algo um pouco estranho. E aí vem aquela história. Será que eu posso verificar se tem algum erro, algum problema na folha de papel quadriculado? Porque nada como nós mesmos desenharmos as figuras para constatar se tem algum problema ou não. Então, nós vamos para a câmera lateral e vamos fazer essas, né, essas duas figuras lá no papel quadriculado. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Deixa eu colocar a câmera lateral. Vamos lá. Só um instantinho. Muito bem. Agora vocês estão vendo aqui, né? Uma régua, caneta, papel quadriculado aqui no fundo, né? Dá para ver que está tudo quadriculadinho, né? Dá. Vamos fazer o nosso desenho. O nosso primeiro quadrado tem área 64, lado 8. Né? Então, vou utilizar aqui um desses
o próprio comprimento aqui de cada lado desses quadradinhos do papel quadriculado como unidade. Então, aqui eu vou desenhar um quadrado de lado 8. Então, vamos lá. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. Vocês conferirem, né? 1, 2, 3, 4. Opa, perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, 8 unidades aqui para cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Vamos fechar aqui. E aqui em cima também. Bom, esse é o quadrado de lado 8, né? Nós temos, então, 8 unidades. A área é 64. 64 unidades de área, né? Bom, como que nós dividimos esse quadrado em 4 polígonos? Nós tomamos aqui em cima triângulos de catetos 8 e 3, portanto, 3 unidades aqui, né? Aqui nós traçamos e dividimos aqui, né? São 2 triângulos retângulos. Aqui é 3, né? E depois 2 trapézios, com 3 dos lados, medindo 3, 5 e 5. Então, aqui, ó, é 3. E lá em cima é 5. Então, é desse jeito aqui, ó. Pronto. Aqui é 5, ó. Aqui é 5. Aqui é 3. Obviamente, o outro cateto aqui do triângulo retângulo mede 8. Pronto, a divisão é essa, né? Agora eu vou reconstruir o nosso retângulo. O nosso retângulo é 13 por 5, né? Então, nós vamos aqui, ó. E vamos construir o retângulo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Pronto. Olha só. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E a altura é 5. Então, aqui 13. E a altura é 5. Então, vamos... Dois, 4, mais 1, 5. Vamos fechar aqui o nosso retângulo, né? Pronto, um retângulo 13 por 5. A área é 65, né? 13 vezes 5. Essa é a fórmula da área. E aí nós temos a seguinte situação. Nós vamos remontar aquelas peças dessa forma aqui. Desse lado aqui tem um trapézio 5, 5, 3. Olha aqui, ó, 3 unidades, estão vendo? Desse lado aqui também, 5, 5 e 3. E é isso que aí estão as peças, né?
aqui, ó, mede 5, que mede 3, aqui também mede 3, que mede 5. Aqui os dois triângulos, né? Aqui em cima, 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Embaixo também, né? 8. Tá aí. Não sei se dá para vocês verem com nitidez. Mas nós acabamos de replicar com régua e caneta em um papel quadriculado as duas figuras. E olha só que interessante, parece que está tudo certinho, né? Mas que intrigante, não pode estar tudo certinho. Afinal de contas, as áreas são diferentes. 13 vezes 5 é diferente de 8 vezes 8. Tem que ter algum problema. Tem que ter algum erro. E agora é com vocês. Onde está o erro? Alguém tem alguma sugestão? Se isso que eu acabei de fazer está tudo ok, então a fórmula da área de quadrado teria que ser diferente da fórmula de área de retângulo. Essa história de base vezes altura não deveria estar correto se realmente essas construções forem possíveis, né? Mas, como nós confiamos na fórmula da área de um retângulo, e considerando que um quadrado é um caso particular de retângulo, né? Onde os lados têm o mesmo tamanho, considerando então que essa fórmula está certa, então deve ter algum outro problema que não está na fórmula. Esse outro problema está onde? O que vocês acham? Time, vocês não acham nada, é? Deixa eu olhar aqui no chat. Muito bem. Vinícius comentou que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ok. Carolina está confusa. Neidmar também não. E aí, pessoal? Ninguém tem um palpite? Professor, a gente pode fazer perguntas só para tentar entender? A pergunta que eu queria saber... Pode falar. É se os valores que não estão na figura, que seriam a inclinação, se eles são correspondentes. Mas acho que são, né? Bom, aparentemente a gente usou perpendicularismo, né, do quadriculado, e, por exemplo, ali nos triângulos, né, são triângulos retângulos, né, isso é claro, né? E aí os catetos, eles estão determinados, que é 3 e 8, de tal maneira que as hipotenusas, elas obviamente vão estar determinadas também por esses valores, né, que é raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, né? Com relação ao trapézio, a gente observa que tem 3 lados dados, é um trapézio que tem 2 ângulos retos também, né? De tal maneira que aquele lado inclinado ali do trapézio, ele pode ser também calculado usando o teorema de Pitágoras, se você subdividir ele em um retângulo e um triângulo retângulo. De tal maneira que você vai ter a mesma história do triângulo retângulo ali de cima, né? A hipotenusa vai ser univocamente determinada pelos comprimentos dos catetos. Então, aparentemente, os comprimentos desses lados inclinados aí da figura, eles são os mesmos da figura do lado esquerdo e da figura do lado direito. Afinal de contas, eu estou tomando as mesmas medidas dos lados que estão junto com as perpendiculares, né? Então, aparentemente, note que eu sempre estou usando a palavra aparentemente. Aparentemente, parece que os comprimentos desses lados inclinados aí são os mesmos nas duas figuras. Professor, será que tem alguma coisa a ver com
na primeira figura, eles estarem dividindo, os triângulos dividem a mesma hipotenusa e os dois trapézios dividem o mesmo segmento ali, na outra figura não? Ah, agora estamos começando a chegar lá. Tem a ver com isso. Note que na figura do lado direito, lá no nosso retângulo, nós estamos encostando hipotenusas que vêm de figuras diferentes, né? Do lado esquerdo, as hipotenusas dos dois triângulos retângulos, elas estão juntas, né? Coisa que não acontece na figura do lado direito. As hipotenusas dos triângulos retângulos, elas estão fazendo uso daquele segmento inclinado lá dos trapézios também, né? Então, aí já vem uma pergunta, será que é isso que está dando problema? O que vocês acham? Nenhuma opinião mais? Resposta, sim, é isso que está dando problema. Mas como? Por quê? Como é que eu posso, digamos assim, dar uma limpada aí no raciocínio, né? E enxergar o problema nessa junção das hipotenusas dos triângulos retângulos com os segmentos inclinados dos trapézios. Como que eu consigo justificar melhor que o problema está aí? E aí, nesse ponto, eu vou fazer uso agora do GeoGebra para poder mostrar para vocês uma curiosidade. Deixa eu trocar de tela. Professor, Sim. se a gente pudesse recortar essa folha aí, o problema ia persistir? Aparentemente, sim. O problema iria persistir. Se você recortar com a tesoura, aparentemente, você sobrepõe as figuras, os pedaços, né, do lado esquerdo com os pedaços do lado direito, de forma quase idêntica. Bom, por que eu estou falando quase idêntica? Se você recortar com a tesoura e tentar sobrepor o trapézio que vem do retângulo com o trapézio que vem do quadrado, vocês vão perceber que tem uma pequena diferença, muito sutil. E nós vamos ver por que aqui no GeoGebra. Mas diferença de uma unidade de área, professor. No total, a diferença é uma unidade de área. Mas quando você pega cada pedacinho de um com um pedacinho do outro, e sobrepõe um em cima do outro no papel, né? Você vai com a tesoura, recorta. Por isso que é bom quando tem aula presencial. Porque lá a gente faz isso. A gente usa o quadriculado, todo mundo faz o desenho, todo mundo recorta com a tesoura e todo mundo sobrepõe as pecinhas. E aí, nesse momento, os alunos começam a perceber que não sabe, parece que não está certinho, né? Não é uma cópia perfeita um do outro. E aí começam a surgir as ideias do problema. Mas foi muito boa a sua observação. Você chegou realmente na essência do problema. Mas vamos pôr o GeoGebra aqui para poder entender bem isso que nós estamos comentando. Vamos lá? Só mais um instante. Já vai aparecer aí para vocês. Pronto. Esse aqui é o GeoGebra que eu já apresentei para vocês. A diferença é que aqui eu ocultei a janelinha de álgebra que nós costumamos ter aqui do lado esquerdo, porque nós não estamos fazendo geometria analítica. Então, a parte das coordenadas não nos interessa aqui. Deixei só a janela de visualização, que é essa que vocês estão vendo nesse momento. Bom, aqui a figura do lado esquerdo e aqui a figura do lado direito. Exatamente as duas figuras que vocês acabaram de ver nos slides. Bom, a primeira coisa que vocês vão observar é o seguinte: o GeoGebra tem uma malha, que aqui está escondida. O quadriculado, isso.
O quadriculado ali do papel, o GeoGebra tem aqui. E está escondido. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a malha, que é no GeoGebra, a malha fica aqui, ó, nessa barrinha, tá vendo? Aqui é o eixo, são os eixos coordenados, que não nos interessa, né? E aqui a malha. Exibir ou esconder a malha. Então, clicando aqui, vai aparecer o quadriculado. E aí vocês vão observar, né, direitinho, né? Aqui, 3 unidades, 5 unidades, 5 unidades, 3 unidades. Parece que está tudo certo, né? Os pontos, os vértices do quadrado, eles estão exatamente nos pontos aqui de cruzamento, né, da malha. Do lado direito também, né? Se vocês olharem aqui embaixo, né, 5 unidades, 8 unidades, depois aqui mais 5 unidades subindo. Os vértices aqui do nosso retângulo parece que estão todos em cima dos cruzamentos ali da malha, parece que está tudo ok, né? Só que aí, depois de olhar com bastante atenção essa figura do lado direito, vocês vão perceber uma coisa curiosa. Vocês estão vendo esse ponto aqui, ó? Parece que ele não está no cruzamento da malha. Parece que ele está um pouquinho acima, né, do cruzamento da malha. E esse aqui também, ó. Estão vendo? Esse pontinho aqui, parece que ele está um pouquinho abaixo do cruzamento da malha, do quadriculado. Ora, mas isso não deveria acontecer, por quê? Porque se esse triângulo aqui, por exemplo, esse triângulo de baixo, ó, ele tem esse cateto vertical medindo 3. Então, esse pontinho aqui deveria estar exatamente em cima do cruzamento do quadriculado da malha. 3 unidades, né? 1, 2, 3. Mas ele parece que está um pouquinho mais para cima. Opa, então tem algum problema nessa figura. Parece que ela não está perfeita. E aí, se vocês ampliarem, com a rodinha do mouse dá para ampliar. Vocês começam a ter certeza disso. Estão vendo? Deu uma ampliada boa. Olha onde está o vértice aqui do triângulo. Ele não está no cruzamento da malha. Ele está acima mesmo. Ora, então, essa figura aqui é falsa. Não pode ser desse jeito. E aí, nós vamos, então, agora fazer um outro raciocínio. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Isso. Que é esse aqui, ó. Eu coloquei 2 ângulos aqui. Esse daqui, eu chamei de beta. O beta está bem pequeno aqui, mas isso não é importante nesse momento. E esse aqui, ó, eu chamei de alfa. E esse ângulo aqui, eu simplesmente construí ele da seguinte forma. Eu tracei esse segmento paralelo à base do retângulo. Ou seja, esse trapézio que nós tínhamos aqui do lado esquerdo, eu cortei ele, eu dividi ele, né, em um retângulo aqui embaixo e um triângulo aqui em cima. E esse ângulo aqui eu chamei de alfa. Ok? Agora observe o seguinte. Se realmente esse ponto aqui estivesse no cruzamento da malha, esses 2 ângulos aqui, ó, aliás, nem precisa estar no cruzamento, né? Mas esses 2 ângulos aqui, eles deveriam ser congruentes. Por quê? Porque em cima eu tenho um segmento que é paralelo a esse de baixo e esse segmento inclinado faz um corte aqui em 2 retas paralelas. De tal maneira que esses ângulos aqui são ângulos alternos internos. Então, eu tenho 2 paralelas cortadas por uma transversal, de tal maneira que esses 2 ângulos aqui, então, eles serão congruentes. Então, esse ângulo alfa aqui tem que ser igual a esse ângulo beta, por causa do paralelismo, né? Aqui em cima e aqui embaixo. Agora, olha só que interessante. Na trigonometria, no triângulo retângulo, nós temos a tangente de um ângulo. E a tangente de um ângulo, por definição, é o comprimento do cateto oposto a este ângulo dividido pelo comprimento do cateto adjacente a este ângulo.
Isso significa que a tangente de beta é 3 sobre 8. 3 oitavos é a tangente de beta. Se eu fizer o mesmo raciocínio agora aqui, ó, supondo que esse ponto está no cruzamento aqui do quadriculado da malha, a tangente de alfa vai ser o cateto oposto de um triângulo aqui de medida 2, nesse cateto, dividido por 5, que é o comprimento desse outro cateto aqui na horizontal. Ou seja, a tangente de alfa vai ser, então, 2/5. Opa! Tangente de alfa igual a 2/5 e tangente de beta igual a 3 oitavos. Mas eu sei que o alfa é igual ao beta. Então, as suas tangentes têm que ser as mesmas. Ora, mas se as suas tangentes são iguais, então 3 oitavos tem que ser igual a 2/5? Isso é verdade? 3 oitavos é igual a 2/5? Claro que não. Obviamente que não. 3 oitavos é diferente de 2/5. Opa! Então aí já começa o problema. Eu não posso ter esses ângulos iguais. Então olha só o nosso verdadeiro desenho. Estão vendo lá em cima? Como a tangente de alfa é igual a 2/5 e a tangente de beta é igual a 3 oitavos, as hipotenusas não coincidem. Estão vendo aqui em cima? Elas estão separadas. Esse triângulo retângulo aqui de cima, ele tem 8 unidades aqui no cateto horizontal e 3 unidades no cateto vertical. E esse outro triângulo aqui, ó, tem 2 unidades no cateto vertical e 5 unidades no cateto horizontal. E olha só o que acontece com as hipotenusas. Estão vendo? Ó? Elas não coincidem. Esse é o verdadeiro desenho. Não é esse aqui. Esse desenho de baixo está errado. E aí, olha só que interessante quando você amplia. Nós estamos aqui, deixa eu puxar aqui para baixo, né, para a gente ver melhor. Pronto, ampliei bastante. O que nós estamos vendo aqui no meio? Nós estamos vendo aqui uma faixa bem pequena, ó, estão vendo? Onde esses segmentos não se encostam. Agora vem a pergunta fatal. Sabe qual é a área dessa falha que está bem aqui no meio? Alguém sabe? Uma unidade de área seria? Uma unidade de área. É exatamente a diferença que está dando de 64 para 65. Uma unidade de área. Isso significa que essa falha que tem aqui no meio, ela tem uma unidade de área. Então, o que nós acabamos de ver aqui, ó, é uma falha, digamos, da nossa observação a olho nu desses desenhos que nós fizemos. Pelo fato dessa falha ser bem estreita, na hora de fazer o desenho com a caneta, a gente acabou sendo tapeado, vamos dizer assim, né? Ludibriado. Uma ilusão de ótica. Achamos que tínhamos feito um desenho perfeito, mas na verdade ele tinha uma falha. Quando nós montamos as 4 peças, nós não formamos um retângulo. Isso é falso. Tem diferença. E a diferença é exatamente essa parte que está aqui no meio. Essa é, então, a figura verdadeira. E não essa aqui de baixo. Essa aqui de baixo é falsa. E deu para ver aqui, ó, justamente quando nós observamos este vértice aqui. Conforme eu comentei com vocês. Que tinha problema nessa figura. Compreenderam? Então, tem contradição aqui? Resposta, não. O que tem aqui é um desenho mal feito. Só isso. Compreenderam?
Muito bem. Bom, voltemos para os nossos slides. Mais uma vez a matemática venceu. Exatamente. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês vão fazer vocês acharem uma coisa, quando na verdade é outra. Essa é a primeira apenas. Vamos aos nossos slides. Aqui, só um instantinho que já vai aparecer. Pronto. Bom, aqui eu já expliquei para vocês lá no GeoGebra qual foi o problema. E aqui nesse outro slide, vocês vão perceber que essa história de recortar quadrado em pedaços e depois rearranjar as peças é possível de ser feito com várias figuras. Não é só aquela não, do 64 e do 65, não, tem várias outras. Dá uma olhada nessa figura aqui. Ó. Aqui, mais uma vez, nós temos um quadrado do lado esquerdo, né? Nós temos aqui um quadrado. Observem que aqui esse quadrado tem lado 7, né? Aqui, ó, contando aqui uma unidade, cada um desses quadriculados, né? Então, aqui tem 4 mais 3, 7. Aqui, ó, 2, 4, 6, 7. Portanto, a área desse quadrado aqui é 49, né? E ele foi dividido em um triângulo lá em cima. Aqui, o número 3 é um trapézio. Esse número 2 aqui é um polígono, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono não regular, esse número 2. Aqui embaixo nós temos esse outro polígono em formato de L, com o número 4. E aqui um retângulo, que é o número 5. E com essas mesmas peças, a gente rearranja elas desse jeito que está do lado direito. Então, o trapézio vem parar aqui, ó. Esse hexágono não regular vem parar aqui. O triângulo, ele fica no mesmo lugar, que é o número 1, né? O número 4 e o número 5, eles são encaixados aqui, ó. Estão vendo? E agora, olha só que interessante. Esse quadrado do lado direito, ele tem também área igual a 49, né? Se vocês contarem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 7, 49. Só que, milagrosamente, apareceu um buraco aqui no meio. Esse quadradinho preto que está aqui, ele não foi preenchido com as peças que vieram do lado esquerdo. Ora, isso significa, então, que se você for somar a área das 5 peças, né? São 5 peças aqui. Se você somar a área das 5 peças aqui, nessa figura do lado direito, vocês vão ver que vai dar 48. Fica faltando aqui um. Enquanto que do lado de cá está 49. E aí é um raciocínio análogo a esse que nós fizemos ali atrás. Onde está o erro? Apareceu a área, ou melhor, aqui sumiu, né? Lá na figura que nós acabamos de fazer, apareceu uma unidade. Aqui sumiu uma unidade. Bom, mais uma vez, qual é o problema? O problema está nesses segmentos inclinados aqui. Ó. As inclinações que a gente obtém na figura do lado direito, elas não são iguais. Se você pensar em termos de retas, né? As retas que vão passar pelos segmentos inclinados aqui na figura do lado direito têm inclinações, coeficientes angulares, né, diferentes das retas que passam pelos segmentos inclinados do lado esquerdo. Isso equivale a dizer, e nessa figura até que dá para ver, que esse pontinho aqui, ó, estão vendo? Ó? Aqui, ó. Ele não está em cima da malha, ele está abaixo da malha. E aí vem um raciocínio análogo a esse que a gente acabou de fazer. O que está acontecendo aqui é que não temos encaixes perfeitos. Nesse caso,
ao invés de ter uma falha, tem uma sobreposição. As figuras elas se sobrepõem uma à outra, de tal maneira que nós vamos ter uma unidade de área sobreposta exatamente aqui nessa parte. Ó. Depois vocês podem fazer isso no quadriculado que vocês vão ver. Eu não vou passar, obviamente, a resolução de 1 por 1, já que nós vamos falar de coisas mais interessantes, mas eu gostaria de apresentar para vocês que esse tipo de problema, ele aparece com frequência e temos vários tipos de problemas diferentes. Esse é um deles. Depois vocês podem, então, pensar em como justificar esse sumiço de área aqui. Aqui outro. Uma outra observação que nós podemos fazer aqui é que sempre que nós trabalhamos com quadriculados, vamos recortando e vamos montando outras figuras e comparando as áreas, a gente costuma fazer figuras meio grosseiras. E isso é de propósito. Por quê? Para esconder as imperfeições da figura. E aí, vocês vão ter uma situação aqui de um retângulo de área 104, que é 8 vezes 13, e com as mesmas peças aqui de cima, 1, 2, 3, 4 peças, né? Nós montamos esse outro retângulo aqui de baixo, que tem área 105, que é 5 vezes 21. De 104 para 105. E essa figura aqui, ela é bem análoga àquela primeira nossa. Apareceu uma unidade de área porque esses encaixes inclinados aqui, ó, eles têm falhas. As inclinações não são as mesmas. Depois vocês podem também verificar. Quanto maior for a área, mais sutil é a falha. Então, essa falha dessa figura aqui, ela é mais sutil ainda do que aquela primeira que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui outra figura. Estão vendo? Aqui nós temos um triângulo que foi dividido em 1, 2, 3, 4. 4 pedaços. Ó. Estão vendo aqui? Ó? Cortamos ele em 4. E com os 4 pedaços, nós montamos o mesmo triângulo. Só que, milagrosamente, apareceu, ou melhor, faltou, né, nesse quadradinho preto aqui, faltou uma unidade de área. E aqui, mais uma vez, o que nós temos é um problema relativo à inclinação. Depois vocês podem verificar. Aqui, mesma coisa. Aqui mais grosseiro ainda, né? O desenho. Aliás, esse aqui tem que ser bem grosseirão mesmo, porque as áreas são pequenas. Nós temos aqui um retângulo, 10 por 3, a área é 30. Aqui embaixo, nós temos essa figura, né? Um polígono, montado com as 4 peças do retângulo aqui de cima, cuja área agora deu 32. 2 unidades de área a mais com as mesmas peças. E aí vocês vão ver que, na verdade, o que está acontecendo aqui é que esse pontinho aqui, que está sendo chamado de Y, ele não é o ponto de cruzamento com com esse segmento inclinado que está dividindo o lado A com o B. Vocês vão ver que, na verdade, esse segmento XZ que está aqui, ó, ele não passa pelo Y. É um desenho mal feito de novo, para tentar confundir, para tentar criar aí 2 unidades de área a mais. Mas vocês vão tentar fazer isso aqui, tá bom? Pessoal, como nós vamos estar disponibilizando a gravação aqui dessa atividade, depois vocês podem pegar o vídeo, pausar o vídeo e tentar justificar essas construções mais ou menos do mesmo jeito que nós fizemos a primeira. Agora vamos trocar aqui de atividade, mas vamos continuar ainda falando de áreas. E aí eu quero que vocês deem uma olhada nessa figura. Aqui do lado esquerdo, nós temos um quadrado. Esse ponto aqui, ó, ele é o ponto central do quadrado. E a partir do ponto central do quadrado, nós traçamos esses 2 segmentos aqui, ó. Eles são perpendiculares, esses 2 segmentos aqui do meio. Só que eles estão, vamos dizer assim, girados, né? De tal maneira que
esse segmento aqui, ele não é vertical igual esse lado aqui do quadrado, né? A mesma coisa com esse aqui. Esse segmento aqui ele está inclinado, não é horizontal igual à base do quadrado. Mas a partir do centro, usando duas perpendiculares, a gente recorta esse quadrado e cria 4 peças. Essas peças coloridas que estão aqui. E com elas, nós vamos montar um outro quadrado. E eu vou mostrar a maneira como nós vamos fazer essa montagem lá no GeoGebra de novo. Deixa eu trocar a tela. Só um instantinho. Pronto, já vai aparecer aí para vocês. A janela de álgebra aqui não nos interessa, deixa eu tirar ela, né? E aqui está o quadrado que eu acabei de mostrar para vocês. Esse é o ponto central, aqui estão as duas perpendiculares, recortando o quadrado em 4 peças. Bom, o que nós vamos fazer é pegar essa peça aqui, a azul, e nós vamos transportá-la sem girar. Então, nós pegamos essa peça aqui e transportamos ela sem girar. Então, aqui ó, tem um ângulo reto, né? Que vai se manter aqui, estão vendo? Ó? E aqui, ó, que é um ângulo reto também, ó, eu vou manter ele aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa com as outras. A próxima é essa vermelha. Eu vou transportar sem girar. E vou colocar ela aqui. Aqui é ângulo reto. Aqui também. Aqui é ângulo reto. Aqui também. E a peça está encaixada dessa forma. Mais uma. A amarela. Eu vou transportar sem girar. Vou colocar ela aqui. O ângulo reto aqui, ó, veio parar aqui. O ângulo reto aqui, parar aqui. E, por fim, a última. Essa cinza, né? Que eu vou transportar sem girar. Pronto. O ângulo reto aqui, ó, estão vendo? Ele veio parar aqui. E o ângulo reto daqui veio parar aqui no canto. E com isso nós formamos este quadrado. Olha só, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. Isso é um quadrado. Formado com as mesmas 4 peças original desse quadrado do lado de cá. Só que aqui do lado direito apareceu algo que aparentemente não deveria aparecer, né? Apareceu essa falha, que é um quadradinho também. Tá vendo esse quadradinho branco? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não era para ter a mesma área, esses 2 quadrados? O que vocês acham? Parece que a forma como foi arranjada aí está diferente da outra, né? E aí Sim. dá essa diferença. Isso. Parece que, como foram feitos por aquelas medidas ali dentro do quadrado, elas são maiores que o lado do quadrado. Então aquela Isso. figura ali vai acabar sendo maior. Exato. Perfeito. Se nós observarmos o lado desse quadrado da direita, ó, estão vendo aqui, ó, esse pedaço vermelho aqui com esse pedaço azul, eles vieram desse segmento inclinado aqui, ó. E esse segmento inclinado aqui dentro, ó, ele tem tamanho maior do que a base desse quadrado da esquerda. Isso significa que o lado desse triângulo da direita é maior mesmo do que o lado desse quadrado do lado esquerdo.
Então é óbvio que vai ter mais área, né? E é por isso que deu essa diferença aqui dentro. Então, de fato, esses dois quadrados não têm mesma área, porque eles não têm os mesmos comprimentos de lados. Bom, só que esse arranjo permitiu que nós demonstrássemos um teorema. O que nós acabamos de fazer aqui demonstra um teorema. Que teorema seria esse, hein? Vocês têm ideia? Pitágoras, talvez. Exato. Muito bom. Muito bom. Nós acabamos de demonstrar o teorema de Pitágoras. O quê? Nós demonstramos o teorema de Pitágoras? Sim. Vamos ver. Vou mostrar aqui para vocês. Só um instantinho. Deixa eu trocar aqui a tela, né? Slides. Pronto. Já vai aparecer aí para vocês. Pronto, essa é a tela que eu tinha mostrado, né? Aqui eu já fiz com vocês, né? O quadrado da esquerda e o quadrado da direita tem áreas diferentes, porque os tamanhos são diferentes. E agora, olhem essa figura aqui. O que vocês percebem aí? Ora, o quadrado da esquerda, eu pus ele aqui embaixo. E aquele quadrado da direita, eu pus ele aqui em cima. E aquela parte que estava faltando lá dentro do quadrado da direita, que é um quadrado também, eu pus aqui, ó, do lado direito. E olha só o que nós temos aqui no meio dessas três figuras. Um triângulo retângulo. Esse triângulo branco aqui. Ora, o teorema de Pitágoras diz assim. Comprimento da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Ora, isso significa que se eu pegar a área desse quadrado aqui de baixo, que é o quadrado do cateto, do comprimento do cateto de baixo, mais a área do quadrado do cateto do lado direito, e juntar e somar, soma dos quadrados dos catetos. É a soma dessa área aqui com essa. Se eu somar as duas, eu tenho o quadrado da hipotenusa, quadrado do comprimento da hipotenusa, que é a área de cima. Ora, então as coisas têm que se encaixar mesmo. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, a área de cima, é a soma dos quadrados dos catetos, é a soma dessas duas áreas aqui de baixo. Então, o que nós fizemos com aquela brincadeira de recortar um quadrado e deslocar, foi, na verdade, demonstrar o teorema de Pitágoras. Bacana, né? Detalhe. Quanto menor for esse cateto aqui, ó, menor vai ser essa falha aqui, né? E aí, mais, digamos assim, iludidos, a gente tende a ficar lá no começo, quando a gente transporta aqueles pedaços para montar o quadrado maior. Se o que fica faltando aqui para preencher é algo bem pequeno, nós temos uma sensação de que, de fato, nós estamos com o quadrado da esquerda e com o quadrado da direita com áreas iguais, quando na verdade não são. Ok? Bacana isso, né? Mas vamos para frente. Todo mundo conhece o número π, né? O número π, por definição, ele é o comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. Essa é a definição do número π.
Ah, mas e pode ser com qualquer raio? Com qualquer raio. Você pega uma circunferência qualquer, com qualquer raio. O comprimento, o perímetro, né, dela, dividido pelo diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Isso dá essa constante tão famosa na matemática, que é que nós chamamos de número π. E todos nós sabemos que uma aproximação para o número π é 3,141565. São as primeiras casas decimais aqui do número π, né? Bom, só que agora eu vou mostrar para vocês um raciocínio que vai conduzir a algo que é um absurdo. Nós vamos tentar convencer vocês de que o π vale 2. Opa, como assim? Isso é grotesco, né? Afinal de contas, o π 3,14 para 2, isso é um erro gigantesco. Como é que você vai me convencer de uma coisa absurda dessa? Bom, dê uma olhada. Aqui nós temos 5 figuras. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui é uma construção de várias figuras, só que a maneira como nós vamos fazer as construções intermediárias, elas vão se repetir. Então, nós vamos olhar as 5 primeiras. Acompanhem o raciocínio. Aqui eu tenho uma circunferência. E aqui está esse segmento que vai representar o diâmetro dela. Às vezes a gente utiliza a palavra diâmetro como sendo um número, que é o comprimento desse segmento que vocês estão vendo aí, ou como segmento, que é um objeto geométrico, né? Constituído aí por pontos. Em matemática é muito comum isso. Às vezes nós utilizamos uma palavra com 2 significados. A palavra triângulo, por exemplo, ela já tem essa dubiedade. Quando nós falamos em perímetro de triângulo, a gente pensa no triângulo só com os 3 lados. Quando nós falamos em área de triângulo, nós já pensamos no triângulo com a sua região interior. Obviamente, são objetos geométricos diferentes. Uma reunião de 3 segmentos é diferente do que uma região do plano. Entretanto, nós podemos utilizar a mesma palavra para designar as mesmas coisas. Com a palavra raio, acontece isso. Com a palavra diâmetro também acontece isso. Às vezes nós estamos pensando no número, às vezes nós estamos pensando no segmento. Então, aqui, nós vamos usar a palavra diâmetro com os 2 sentidos. Segmento, quando a gente olha para a figura, e número também, um pouquinho mais adiante. Bom, então nós temos uma circunferência e o seu diâmetro. Nós vamos imaginar, para fixar as nossas ideias, que o raio dessa primeira circunferência mede 1 unidade. Ah, mas por que 1? Só porque é fácil. Poderia ser qualquer valor, tá? A gente iria concluir as mesmas coisas. Mas pelo fato de ser bem fácil de trabalhar com o número 1, nós vamos supor que o raio dessa circunferência é 1. Bom, o diâmetro, então, aqui vai medir 2. 2 vezes o raio, né? Então, esse segmento aqui, ó, mede 2. Nessa segunda figura, nós vamos fazer uma construção intermediária, que é essa aqui, ó. Nós vamos, a partir do centro aqui da circunferência, né, nós vamos considerar essa semicircunferência aqui de baixo, em vermelho, e esta semicircunferência aqui de cima, também em vermelho. Bom, esta semicircunferência aqui de baixo, ela é proveniente de um círculo de raio meio, não é? Afinal de contas, o círculo original aqui tem raio 1. Isso significa que esse tamanho aqui, ó, do centro aqui até aqui, mede 1. E isso equivale a dizer, então, que o raio dessa semicircunferência aqui de cima é a metade de 1, né? Meio. Então, essa semicircunferência aqui tem raio meio. Mesma coisa com essa outra de baixo. Tem raio meio. Bom, agora eu vou fazer uma outra construção, que é essa aqui, de maneira análoga. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o diâmetro original, ao invés de dividir em 2 pedaços, igual esse de cima, eu vou dividir em 4 pedaços. E sobre cada quarto de diâmetro, eu vou construir uma semicircunferência. Essa parte azul aqui, ó,
depois essa outra aqui, depois essa, e depois essa última aqui de baixo. São 4 semicircunferências. Qual que é o raio de cada uma delas? Ora, é 1/4. Né? O raio original aqui mede 1. Estou, então, com raio igual a 1/4. Continuando, outra figura. Essa daqui, ó. Eu vou dividir o diâmetro original agora em 8 pedaços. Potências de 2 eu estou usando, né? E em cada pedaço eu vou construir uma semicircunferência, esse arquinho aqui em verde, né? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semicircunferências. Qual é o raio de cada uma delas? 1/8. Próxima construção. Vou dividir o meu diâmetro aqui em 16 partes. Em cada partezinha eu construo uma semicircunferência. Então, eu tenho 16 semicircunferências. Qual que é o raio de cada uma delas? 1/16. Bom, então vamos recapitular. Na figura original, eu vou pensar em 2 semicircunferências, que é a parte de cima e a parte de baixo. E eu tenho raio 1. Nessa parte aqui, eu vou pensar em 2 semicircunferências de raio meio. Nessa parte, 4 semicircunferências de raio 1/4. Nessa parte, 8 semicircunferências de raio 1/8. Nessa parte, 16 semicircunferências de raio 1/16. E é claro que eu posso continuar fazendo essa construção. Próxima etapa seria dividir o diâmetro em 32. E construir 32 semicircunferências de raio 1/32. Depois, a próxima etapa, dividir em 64. Construir 64 semicircunferências de raio 1/64. E assim por diante. Agora, o que é interessante é que quanto maior a divisão que eu faço aqui, ó, no diâmetro, e construo essas semicircunferências, melhor é a aproximação visual que eu vou tendo do diâmetro por essa reunião de semicircunferência. Esse zigue-zague, né? Que a gente vai fazendo aqui com as semicircunferências. Quanto maior for a quantidade de divisões que eu fizer aqui no meu diâmetro, mais próximo esse zigue-zague vai estar do diâmetro. É razoável, né? Aliás, dá para ver aqui nessas partes iniciais, né? Aqui eu tenho aqui nessa segunda figura, né? Eu tenho 2 semicircunferências grandes, então meu zigue-zague aqui é meio grosseiro. Aqui já melhora, 4, né? Já deu uma aproximação melhor. Aqui, ó, 8, já deu uma aproximação bem melhor. Com 16, então, já está bem mais próximo. E é claro que quando eu pegar, sei lá, dividir esse diâmetro em 2 elevado a 20. Potência de 2, né? A gente está fazendo isso, né? 2, 4, 8, 16, 32, né? São potências de 2. Então, se eu pegar, por exemplo, a potência de 2, 2 elevado a 20, dividir o diâmetro e pegar 2 elevado a 20 semicircunferências, eu vou ter algo que visualmente eu nem distingo. Vai estar tão próximo, vai estar tão grudadinho ali que eu não vou distinguir nada. E aí vem aquela pergunta. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o comprimento desse zigue-zague aqui. Vou calcular o comprimento da reunião desses semicírculos. Isso deve, para valores bem grandes aqui, da potência de 2 que eu estou considerando, isso deve ser um número próximo do nosso diâmetro aqui, que é 2. Só que aí, quando eu resolvo fazer as contas dos comprimentos, olha só o que eu obtenho. Dê uma olhada aqui no primeiro caso, que é aquele círculo original. Esse círculo aqui, ó. Qual que é o comprimento aqui do nosso círculo? Ora, a gente sabe que a fórmula é 2πr, né? Bom, mas o R aqui é 1, né? Então, eu tenho que essa parte aqui de cima, ó, é metade de 2πr.
Portanto, metade de 2π1. O que vai ser π? Então, aqui nessa figura, né, esse pedaço aqui de cima, essa semicircunferência aqui de cima, ela mede π. Agora eu vou fazer o cálculo dessa daqui, ó, da reunião dessa linha vermelha, da reunião desses dois semicírculos. Ora, são dois semicírculos de raio meio. Então eu venho aqui, estão vendo aqui, ó, dois semicírculos de raio meio. Então, olha só, 2 vezes π vezes meio. Eu vou dividir, que é semicírculo, né? Meio de 2 vezes π vezes meio. E eu tenho dois, esse de cima, esse de baixo. Isso que aqui é 2. Tenho 2 semicírculos. O semicírculo sempre é observado por essa fração meio, né? E aqui está o comprimento da circunferência com o respectivo raio que eu estou considerando. Ora, mas quando eu faço 2 vezes meio, vezes 2, vezes π, vezes meio, eu simplifico e isso dá π também. Ou seja, o comprimento dessa linha vermelha é π. Essa de baixo. Eu tenho 4 semicírculos de raio 1/4. Semicírculo de raio 1/4. Meio, 2π vezes 1/4. Eu tenho 4. Ora, mais 4 vezes meio, vezes 2π, vezes 1/4, simplifica todo mundo, dá π. Ou seja, essa linha azul que vocês estão vendo em zigue-zague, formada por 4 semicírculos, tem comprimento π também. A outra, 8 semicírculos de raio 1/8. Então, 8 vezes metade de 2π vezes 1/8. Simplifica tudo, dá π. A próxima, que é essa última aqui. 16 semicírculos de raio 1/16. Está aqui, ó. 16 vezes meio, 2π vezes 1/16. Simplifica todo mundo, dá π. Opa! Π, aqui também π, aqui, tudo deu π. O que significa isso? Ora, significa que todas essas linhas aqui, formadas por semicírculos, elas têm o mesmo comprimento. É sempre igual a π. E não importa a quantidade que eu pegue. Se eu pegar, por exemplo, 2 elevado a 20 e construir 2 elevado a 20 semicírculos aqui, na hora de calcular o comprimento vai dar π também. Só que com 2 elevado a 20 semicírculos, eu tenho aqui um zigue-zague que é praticamente o diâmetro, visualmente falando. Ora, mas o diâmetro mede 2. E o comprimento do zigue-zague é sempre igual a π. Conclusão. Ora, o π vale 2. E aí? O que vocês acham disso? Entenderam aqui o que nós fizemos? Visualmente, nós estamos aproximando um diâmetro por um zigue-zague formado de semicírculos. O diâmetro mede 2 unidades. E o zigue-zague sempre mede π, não importa o quão próximo ele esteja. Ora, então o π tem que ser 2. Qual é a falácia nesse raciocínio? Professor, eu acho que mesmo que se aproxime ali o ápice do semicírculo do diâmetro, quanto mais próximo você está, mais semicírculos você vai ter. Sim, exatamente. Então você acaba que não faz diferença para o comprimento final para o perímetro dos 2 semicírculos somados, para o comprimento aí do zigue-zague. O comprimento do zigue-zague, não faz diferença. Isso. Por mais que ele esteja próximo, como você, do outro lado, você está aumentando o número. Você está aumentando
o número de semicírculos, mas ele está ficando cada vez mais pequeno, de tal maneira que um compensa o outro e mantém o comprimento sempre no mesmo valor, que é π. Bom, aqui, pessoal, nós temos uma sutileza. O que nós estamos vendo aqui é uma ilusão de ótica. Como assim uma ilusão de ótica? Nós podemos ter curvas que se aproximam de segmentos, como esse zigue-zague está se aproximando do diâmetro, né? Sem que os comprimentos se aproximem. Não importa o quão próximo. O comprimento do zigue-zague sempre vai ser maior do que o comprimento do segmento. Nós acabamos de mostrar isso. O comprimento do zigue-zague é sempre igual a π, não importa a quantidade de semicírculos. E o π a gente sabe que não é 2. A gente sabe que o π é 3,14, é mais, né? Entretanto, visualmente, nós estamos sendo tapeados, achando que existe uma aproximação, quando na verdade não existe aproximação nenhuma. Se nós colocarmos aqui um microscópio, né, não importa o quanto de semicírculos que você coloque aí, você sempre vai ver que existe aí uma sobra de comprimento no zigue-zague. Você sempre vai ter uma sobra para cima e uma sobra para baixo em relação ao segmento, não importa a quantidade. Só que, ao nosso olho, né, parece que as coisas estão coincidindo, né? Mas não estão. O erro de aproximação aqui é de aproximadamente 36% entre o zigue-zague e o segmento. Portanto, nós estamos diante apenas de uma ilusão de ótica. Todo o raciocínio algébrico que nós estamos vendo está correto. Não tem erro. Opa, então eu tenho que tomar cuidado aí com as famosas demonstrações visuais? Sim. E é por isso que, às vezes, os professores falam, com muita razão, né, que desenho não prova nada. Porque esse desenho que a gente fez, né, essas aproximações por zigue-zague, né, à medida que vai aumentando a quantidade, você vai tendo visualmente uma aproximação, mas na verdade não tem aproximação nenhuma. Desenhos não provam nada. Ajudam? Claro que ajudam. Mas não provam. Sozinhos, eles não provam. E por falar em ilusão de ótica, dê uma olhada nisso. Estão vendo essas espirais que estão aí? São espirais mesmo? O que vocês acham? Aparentemente, sim. Aparentemente parece que são espirais, né? Ou uma espiral, ou várias, não sei. Mas aparentemente parece que elas estão enrolando, né? E indo para o miolo. Indo para o centro, não é? Mas não. Não tem nenhuma espiral aí. O que vocês estão vendo aí são círculos. Só círculos. Nada mais do que círculos. Ah, não acredito. Não acredita, é? Então deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu pegar. Colocar essa linha vermelha, que é um círculo.
Oh, meu Deus do céu, calma aí. Um pouco difícil de manipular essa linha aqui. Aqui, deixa eu puxar mais para cá. Aqui, deixa eu puxar mais para cá. Acho que agora deu. Eu coloquei aí uma linha vermelha, que é um círculo. Vocês acabaram de ver que é um círculo. Agora, acompanhe o que está no fundo, né? A parte do fundo do círculo vermelho aqui, ó. Vamos começar aqui em cima. Vão acompanhando a linha vermelha e o que está no fundo dela. Que teoricamente seria um arco de espiral, né? Mas se vocês percorrerem o círculo vermelho, olhando o que está no fundo do círculo vermelho, vocês vão ver que volta para o mesmo lugar. Perceberam? É um círculo aquilo, não é uma espiral. Mas nossos olhos nos enganaram. Quando olhamos muito rapidamente para essa figura, a gente tem a impressão de estar vendo espirais. Então, assim como nós fomos tapeados com o π igual a 2, achando que nós estávamos aproximando um diâmetro por um zigue-zague, né? Aqui também, estamos sendo tapeados por uma ilusão de ótica. Mais um. Essas linhas que vocês estão vendo na horizontal são retas? O que vocês acham? Ou vocês não acham nada? São retas. Só que não parece, né? Principalmente se você olhar muito rapidamente. Dê uma olhada nisso aqui que eu vou fazer. Ó. Pronto. Eu desenhei uma seta em vermelho. E ela se encaixa perfeitamente naquela linha horizontal onde eu coloquei ela. E se fizermos a mesma coisa, nós teremos as demais linhas. Fomos tapeados. Essa aqui é pior ainda. Dá para acreditar que todas as linhas horizontais são retas aqui? Parece que não, né? Mas são. Ó. Retinho. Todas as linhas horizontais são retas. Mas nossos olhos parecem que se iludem com isso, não é? Essa aqui é legal também. Estão vendo dois círculos vermelhos? Qual é maior? O da esquerda ou da direita? O que vocês acham? Da esquerda? Não, é menor. Da esquerda parece que é menor. O da esquerda é menor do que o da direita, né? Ok. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou posicionar um círculo aqui. Contornando, né? O círculo vermelho. Vou subir um pouquinho. Acho que tá bom, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui embaixo. Estão vendo? Fiz um círculo vermelho. É só, vou colocar ele aqui, transportando ele, né? Sem deformar. Vou colocar ele aqui contornando o círculo da esquerda. Tá ali. Como o círculo é vermelho e a linha é vermelha, tudo ficou confundido, né? Mas dá para ver o contorno aqui, ó. E agora eu vou pegar ele e
colocar aqui. E olha lá. É do mesmo tamanho. Outra ilusão de ótica. Então temos que tomar cuidado com as figuras? Sim, temos que tomar cuidado com as figuras. Bem, se vocês pesquisarem na internet, figuras impossíveis, vocês vão ver que tem várias ilusões de óticas clássicas. Essa é uma delas. O que a gente está enxergando aqui? Um empilhamento de cubos. Temos aqui cubos sendo empilhados aqui quase que na vertical. Depois cubos aqui sendo colocados aqui, vamos dizer, do fundo para frente, né? E depois cubos aqui sendo colocados da direita para a esquerda. Só que, misteriosamente, né? Esses cubos aqui da frente, eles emendam com o primeiro cubo lá de baixo. Ora, mas no espaço, né? Eu subo, venho para frente e depois vou para a esquerda. Eu não vou grudar com o primeiro ponto. Não vou grudar com o primeiro cubo. No espaço é impossível de se fazer isso. Não é? Você sobe, vem para frente, depois vai para a esquerda. O começo e o fim são pontos distintos. Só que nessa figura, parece que não. E quando a gente busca na internet figuras impossíveis, nós encontramos várias. Essa aqui é uma outra figura impossível. Aqui tem um monte, né? Todas essas figuras são impossíveis. Como o nosso vídeo vai ficar gravado, depois vocês podem verificar cada uma delas e, de fato, entender por que elas são impossíveis. Aqui eu não vou fazer uma por uma, não, tá? Aqui também parece que nós temos parafusos e porcas, né? Mas, na verdade, todas essas figuras são impossíveis. Tanto esses parafusos aqui, quanto esse suporte, quanto essas porcas aqui na frente, quanto essa porca que está do lado direito. Todas são figuras impossíveis. Não existem no mundo tridimensional. Não é possível construí-las da forma como está representada aqui. É uma ilusão de ótica. Esse aqui é legal. Olha só que ilusão de ótica interessante. Se vocês contarem as linhas que tem no quadrado do lado esquerdo, tem 10 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você recorta na diagonal. Imagina que isso é uma folha de papel, né? Você recorta na diagonal e desloca, desliza um pouquinho só o triângulo de cima e o triângulo de baixo, de tal maneira a formar essa figura que está do lado direito. De tal maneira a fazer com que os segmentos, né, dos dois triângulos, eles fiquem alinhados, né? Então você desloca um pouquinho para que você obtenha um alinhamento aqui entre os segmentos. E aí você conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, sumiu uma linha. Essa ilusão de ótica é interessante. O que aconteceu aí para essa linha sumir? Tem 10 linhas do lado esquerdo e 9 linhas do lado direito. Tem linha sobreposta. Linha sobreposta? Qual? Não tem, não. Eu acho que não. A gente só deu uma deslizadinha no triângulo de cima e de baixo, mas não sobrepomos os triângulos. O canto direito, talvez. Canto? Aqui em cima? É, aqui, aí. Não, aqui não tem sobreposição, não. Aqui é o bico do triângulo. Você imagina uma folha de papel, mas não tendo intersecção. É claro que aqui tem um bico, né? Que veio desse bico aqui. Mas não está sobreposto com a outra. Elas estão uma do lado da outra, mas não uma sobre a outra. E aí, Professor, eu acho que Rogério você... quis dizer
Perdão. Pode falar. Acho que o que o Rogério quis dizer é que a borda do papel está sobreposta com um dos riscos do lado direito. É isso que eu pensei que fosse. A borda está sobreposta? Não, não. Observe que eu não contei a borda aqui do lado esquerdo, né? E eu não contei a borda do lado direito. É que meio que a borda, ela começa completando, entre aspas, um dos segmentos, não é? Será que é isso? Eu acho que não. Professor, eu acho que quando você deslocou, você comeu um pouquinho do comprimento de cada linha. Agora sim, chegamos. O que nós fazemos, na verdade, é um truque com comprimentos. Não parece, né? Mas é um truque com comprimentos. Essas 9 linhas, as de dentro, tá? Sem bordo. Essas 9 linhas do lado direito, elas têm comprimentos somados igual ao comprimento das 10 linhas do lado esquerdo. Opa, mas como que a gente consegue enxergar isso? Dá uma olhada nesse primeiro segmento aqui, ó, tá vendo? Esse. Onde ele veio parar na figura da direita? Ele veio parar aqui, ó. Até aqui. Só que na figura da direita tem um pedacinho, um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Olha, de onde veio esse pedacinho aqui? Esse pedacinho veio do segundo segmento. É esse aqui, ó. Estão vendo? Então, olha só que legal. Vocês pegaram o primeiro segmento inteiro, mais esse pedacinho do segundo segmento, para montar o primeiro segmento da figura do lado direito. Depois, o segundo traço aqui, ó. Nós pegamos o que sobrou, que é esse pedaço aqui, ó. Estão vendo? Observe que esse pedaço embaixo eu já usei no primeiro, né? Então, o que sobrou é só essa parte aqui, ó. E aí, eu juntei com esse pedacinho aqui. Deixa eu fazer um círculo aqui para poder mostrar para vocês. Esse pedacinho eu juntei com esse aqui. É isso que eu estou falando. Esse pedaço eu juntei com esse para formar esse aqui inteiro. Estão vendo? E aí, continuando. O que sobrou aqui, que é esse pedaço aqui, ó, eu juntei com este aqui para formar este. E assim eu vou montando, até o último. O último vai ser o quê? Esse pedacinho pequeno aqui, ó. Que eu vou juntar com todo o 10º segmento. Deixa eu colocar mais para cá. Assim, para formar esse. Então, o que a gente observa é que a soma dos comprimentos desses 10 segmentos é exatamente a soma dos comprimentos desses 9 segmentos. A única coisa que eu fiz é recortar segmentos e juntá-los de uma forma diferente. Só isso. Eu não alterei comprimento nenhum. Os segmentos que estão do lado direito são ligeiramente maiores do que os segmentos que estão do lado esquerdo. Por isso que no lado esquerdo tem 10 e no lado direito tem 9. Não tem contradição nenhuma. Professor, eu acho que nessa figura também as paralelas horizontais, elas dão a impressão de que os segmentos dentro ali são do mesmo tamanho, né? Porque elas não alteraram, né? Pois é. Essa é uma ilusão, né? Aí é que mora o perigo. Olhando assim de primeira vista, né, nós somos, né, compelidos a achar que os segmentos todos aí têm o mesmo tamanho. Não tem. Tamanhos diferentes. Legal, né? Esse aqui é um dos mais interessantes que eu achei aqui. Agora, só para descontrair.
Isso é um cachorro, né? Ou não? Aqueles que são assim puristas, eles falam assim, não, isso não é um cachorro, isso é o desenho de um cachorro. Tá bom. Então vamos reformular a pergunta. Isso é o desenho de um cachorro? Sim ou não? Sim, é um desenho de um cachorro, mas é o desenho do dono do cachorro também. Ah, ali no chat já descobriu, a Denise já descobriu. Cadê o dono do cachorro? Hum? Abaixo do olho, Rogério. Isso. Aqui, ó, na orelha, supostamente a orelha do cachorro é o boné do dono do cachorro. Aqui está o nariz do dono do cachorro. Aqui está o olho do dono do cachorro. Aqui está a sobrancelha. O dono do cachorro aqui, ele tá com uma barbinha, tá vendo? Que é essa parte aqui, ó. E o rosto do dono do cachorro, ele tá para baixo, ele tá olhando para baixo. Então, essa parte aqui do desenho, que está num amarelo um pouco mais claro, é o desenho do dono, do rosto do dono do cachorro. Aí. A uma primeira vista, a gente não vê o dono do cachorro, só vê o cachorro. Uma ilusão de ótica interessante, né? Esse aqui, eu coloquei porque eu achei legal aquela história do π igual a 2, né? Que a gente se ilude achando que aquele zigue-zague está se aproximando da diagonal. E aí aquela primeira etapa, onde nós pegamos 2 semicírculos, ela gera uma figura muito interessante. Ela é uma figura do Yin e Yang, que eu vou mostrar para vocês no GeoGebra. Eu quero conversar com vocês sobre uma particularidade dessa figura. Deixa eu compartilhar. Tudo isso vai ficar gravado e depois vocês vão tentar justificar essas coisas, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, aqui é o GeoGebra, deixa eu esconder a janela de álgebra, porque não interessa. E aqui está aquela figura que nós fizemos lá na aproximação do π igual a 2, né? Um semicírculo para o lado de cima, um semicírculo para o lado de baixo. Se nós considerarmos essa região aqui, ó, que está mais escura, né, em cima, e essa região que está mais clara aqui embaixo, são regiões congruentes. São regiões de mesmo tamanho. E aí, nós vamos dividir, então, aqui o nosso círculo ao meio por uma vertical, que é essa aqui. E eu vou girar. Estou girando aqui o tal do símbolo Yin e Yang, né? Vocês observam que, à medida que eu giro, eu estou cortando as duas regiões, a escura e a clara. Em cima é a região escura, embaixo é a região clara, né? Estou cortando elas. Será que tem algum lugar aqui onde eu faço o corte de tal maneira que a área da região escura fica dividida em duas partes idênticas, iguais? Só a área, numericamente falando, tá? Será que tem alguma posição aqui do nosso
segmento que vai cortar a área escura em duas regiões de mesma área. E é claro que a mesma coisa vale para a região de baixo, a região branca, né? Será que tem alguma posição aqui desse segmento que vai cortar essa região branca em duas regiões de mesma área? Se tiver, onde está essa posição? Seria aqui, aqui, mais para baixo, mais para cima? Onde exatamente eu tenho que colocar esse segmento para dividir cada região, a clara e a escura, em dois pedaços de mesma área? Esse é um exercício muito interessante. E aí? Professor, eu acho que é horizontal, não é? Porque é um semicírculo. Aqui? É. Sim. Aí a área da parte escura ficou vai ser dividida em duas. 3 para 1 aí, né? Aqui claramente dá para ver que essa parte escura aqui do símbolo não está dividido, né, em dois pedaços de mesma área, não. Essa parte aqui de cima parece que tem mais área do que essa aqui. Ó. Não é? Sim. Não deve ser no 45 graus, será? 45? Aqui assim? É um bom palpite, não é? 90 graus assim não é, né? Parece que essa área aqui é maior do que essa. Bom, 45 graus é um palpite interessante. Será que é mesmo? E aí, deixa eu voltar para os nossos slides. Deixa eu aumentar aqui, né? E mostrar essa figura para vocês. Nessa figura, nós temos o símbolo ali do Yin e Yang. E aqui, nós colocamos uma diagonal que é uma diagonal de um quadrado, né? Nós colocamos aqui um quadrado, circunscrevendo aqui o círculo. E aqui nós temos uma diagonal. Será que essa diagonal vai dividir essa parte aqui, ó, com a mesma área dessa? E a resposta é sim. Mas como é que a gente prova isso? Claramente aqui, dá para perceber que com o auxílio desses pontilhados aqui, eu crio regiões que são congruentes, né? Essa região H que está aqui em cima, o que está acima da diagonal tem um formato igual ao que está abaixo da diagonal. Com a região G é a mesma coisa, né? O que está acima da diagonal na região G é o mesmo que está abaixo, porque são regiões que têm o mesmo formato. Agora, a região K, essa aqui, ó, será que ela tem a mesma área de toda essa parte aqui, ó? E a resposta é sim. E como é que prova? Vou deixar para vocês. Vocês vão tentar fazer isso. E aí, no horário de atendimento, a gente conversa a respeito disso. Ok? Bom, eu tenho mais aqui algumas atividades, mas o nosso tempo já está se esgotando, né? Uma delas é sobre trissecção de ângulo. Está aqui, que eu vou pular. Trissecção de ângulo é dividir um ângulo em 3 partes. Outra é sobre o Teorema de Pitágoras, de novo, onde nós podemos fazer uma ilusão de ótica e mostrar que a soma dos catetos é igual à hipotenusa, portanto é algo bastante errado, mas que é possível de ser feito com ilusões de óticas do tipo que está aqui.
Estão vendo? Aproximações ali da hipotenusa por esse zigue-zague, essa escada que vocês estão vendo, que vai dar uma contradição do tipo comprimento da hipotenusa igual soma dos comprimentos dos catetos, o que é errado. Isso aqui eu também vou deixar popular. Essa atividade a gente pode fazer ela em uma outra ocasião. E aqui eu vou finalizar com essa aqui. Passa um gato. Dê uma olhada nessa figura. Vocês vão imaginar que aqui nós temos uma esfera. E nós vamos imaginar que essa esfera seja o nosso planeta. Planeta Terra. Bom, nosso planeta, na verdade, não é bem uma esfera perfeita, né? Ele é levemente achatado nos polos, né? Mas, para efeitos aqui de contas, nós vamos supor que sim, que o nosso planeta seja uma esfera perfeita. E o raio dessa esfera é aproximadamente 6.400 quilômetros. É essa aqui. Na verdade, é 6.371 quilômetros. Esse é o raio da Terra. Mas vamos aproximar para 6.400 só para facilitar as contas. E aí nós vamos imaginar que nós vamos passar uma linha circulando, vamos imaginar o Equador. Pode ser uma linha passando pelos polos também, não tem problema. Um círculo que esteja sobre a esfera, que pode ser o círculo do Equador da esfera. Bom, esse círculo vai ter comprimento 2πr, portanto 2π vezes 6.400 quilômetros. E isso dá aproximadamente 40.200 quilômetros. Esse seria o perímetro do Equador da Terra. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imaginar esse círculo sobre o Equador da Terra. Aí nós vamos, entre aspas, cortá-lo e vamos acrescentar 1 metro. 1 metro nesse círculo. 1 metro. Ou seja, nós temos um círculo de aproximadamente 40.200 quilômetros e nós vamos acrescentar 1 mísero metro nesse círculo. E aqui nessa figura, vocês vão imaginar, ela está exagerada, né? Mas vocês vão imaginar que esse círculo, onde nós acrescentamos 1 metro, nós possamos redesenhá-lo em volta do planeta do jeito que está aqui. Ó. Então, nós tínhamos um círculo bem rente, a esfera, com 40.200 quilômetros de tamanho. Emendamos 1 mísero metro nesse círculo e colocamos ele de novo em volta do planeta, que é essa linha mais externa que vocês estão vendo. Bom, é claro que com isso a gente aumentou um pouco o raio desse círculo. Mas nós aumentamos tão pouco. Afinal de contas, aumentar 1 metro em 42.200 quilômetros, o que equivale a dizer 42.200.000 metros, você vai acrescentar 1 em 42 milhões, isso é quase nada. Mas é suficiente para você criar uma pequena variação de raio entre os dois círculos, que nessa figura está exagerada, mas está representada por essa setinha preta que está aqui. Ó. E aí a pergunta é, passa um gato entre a superfície do planeta e esse círculo aqui? O que vocês acham? Quando eu falo passa um gato, é um gato animal. Tá? 4 patas, pelinho. Gato. Passa um gato nessa brecha aqui, ó. Eu tinha um círculo que circundava a Terra, o planeta Terra. Acrescentei 1 metro nele, só 1 metro de comprimento. E isso foi suficiente para dar uma afrouxada no círculo de tal maneira que a folga
entre os raios do círculo permita que um gato passe por baixo? Sim ou não? O que vocês acham? Acho que não. Não? O que nós acrescentamos é tão mísero que a olho nu não dá nem para perceber a variação do raio, né? Sim. Então, acho que um gato não deve passar ali, não, né? O que vocês acham? Hã? Qual o palpite de vocês, pessoal? Parece que não, o Rogério está falando. Se Vinícius eu não também fiz acha. errado, talvez fique uns 15 centímetros. 15 centímetros? É, dá Você um. fez a conta? Eu fiz isso bem rápido, eu não sei se tá certo. Bom, se você acertou a conta, então qual é a resposta? Passa o gato ou não? Sim. Sim. Opa, o Denilson está falando que o gato passa. Surpreendentemente, o Denilson está certo. 15 centímetros é a diferença dos raios. E aqui está a justificativa. Depois vocês podem dar uma olhada, eu não vou passar aqui com vocês agora, porque o nosso tempo está um pouco apertado. Mas a diferença entre os raios é de aproximadamente, para dizer a verdade, 16 centímetros. Então, o raio do círculo que está sobre o equador da Terra e o raio do círculo que tem 1 mísero metro a mais no seu perímetro tem uma diferença de 16 centímetros. Bom, 16 centímetros acho que é suficiente para passar um gato, não é não? Gato, principalmente, que é um bicho que se espreme todo, né, para passar. Esse é um problema que desafia um pouco a nossa intuição. Porque, na verdade, o raio do planeta é irrelevante nesse raciocínio. Se você fizer o mesmo raciocínio com uma bola de futebol, você vai ter os mesmos 16 centímetros. Isso é impressionante. Esse é um raciocínio que não depende do raio. Você pode fazer isso no planeta Terra, você pode fazer isso em volta de uma bola de basquete, você pode fazer isso em volta de uma bola de ping-pong. A diferença entre os dois raios é sempre 16 centímetros. A nossa intuição, ela costuma falhar muito quando nós estamos trabalhando com valores numéricos muito altos. E esse exercício ilustra isso. Temos que tomar bastante cuidado. Bom, pessoal, nós estamos já chegando a quase 2 horas, então só para finalizar, dê uma olhada nessa figura. 1 segundo, 2 segundos. Quanto mede o segmento AB? Deixa eu voltar para cá e agora me responda. Quanto mede? De novo, 5. vai. 5. Quanto mede o segmento AB? 1 segundo, 2 segundos. Não é 5. Quanto é? De novo. Quanto mede o segmento AB? 1 segundo, 2 segundos. Voltemos. O que vocês me dizem? Ninguém? Última vez. Olhem essa figura. Quanto mede o segmento AB? 1 segundo. 2 segundos. 2 raiz de 6? Não. Rogério, o raio da esfera, é isso, Rogério? Exato. Mede 10, pessoal. 6 mais 4.
quê? Porque esse segmento AB aqui, ó, ele é congruente à outra diagonal desse retângulo aqui, que por acaso é o raio. Olha, mas o raio aqui dá para ver claramente que é 10. Então, o segmento AB mede 10. Fim. Interessante, né? Pessoal, eu pulei algumas atividades por causa do nosso tempo, né? Eu pulei a trissecção de ângulos, eu pulei lá a segunda versão, né, do Teorema de Pitágoras, mas eu vou deixar o vídeo aí para vocês, e vocês podem depois estar passando por aquelas atividades que eu pulei. E se vocês quiserem, vocês podem usar o horário de atendimento da nossa disciplina de GA para a gente discutir a resolução dessas questões que foram colocadas aqui, bem como aquela do símbolo do Yin e Yang, né? Se vocês quiserem ver como é que faz aquilo, a gente pode fazer aquilo no atendimento, tá bom? Eu agradeço aí a presença de todos vocês, nós já estamos completando praticamente 2 horas, né, da nossa atividade, que é bastante, mas eu deixo como recado aí para vocês o seguinte: cuidado com as ilusões, com as contradições aparentes. Nós não temos contradições aí na geometria, não. Se tiver, é porque a gente está sendo enganado, ou pelos nossos olhos, ou pelo nosso raciocínio. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a vocês. Obrigado, professor. De nada. Amanhã, então, nossa aula 7h10. Ok? Obrigado, professor. De nada. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Obrigado, professor. Até mais. De nada, até mais. Muito obrigada, professor Edson, pela participação. Até mais. Até mais.